Eu sou o Jonas Luiz da Silva, vírgula de Capoeira. E hoje, como prometi, eu vim aqui falar da última parte da opinião dos outros e sobre o Deus do Antigo Testamento. José Saramago: penso que só há um caminho para a ciência ou para a filosofia: encontrar um problema, ver a sua beleza e apaixonar-se por ele, casar e viver feliz com ele até que a morte nos separe, a não ser que encontrem outros problemas ainda mais fascinantes ou, evidentemente, a não ser que obtenham uma solução. Mas mesmo que obtenham uma solução, podemos então descobrir, para vosso deleite, a existência de toda uma família de problemas, filhos, encantadores ainda que talvez difíceis, para cujo bem-estar poderão trabalhar com sentido até o fim de vossos dias. Karl Popper: o problema mais gritante de sistemas abolicionistas, como os 10 mandamentos, é que, quando há mais de uma regra absoluta, torna-se impossível o surgimento de conflito entre elas. Assim, poderíamos perguntar se é algo apropriado assassinar para prevenir um roubo? É permitido roubar para prevenir um assassinato? Deveríamos mentir se tivesse uma boa razão para acreditar que a verdade faria com que o indivíduo morresse de ataque cardíaco? É apropriado mentir para evitar ser assassinado? É lícito quebrar o sábado santo para salvar a vida de alguém? Seria correto roubarmos um carro se soubéssemos que isso evitaria que seu dono trabalhasse no sábado santo ou matasse alguém? Deveríamos honrar a vontade de nossos pais se eles nos pedissem para quebrar algum dos outros mandamentos? Deveríamos roubar nossos pais se, ao fazê-lo, talvez estivéssemos prevenindo um assassinato? Todos os tipos de dilema como esse são possíveis. Isso demonstra que não podemos viver baseados em princípios absolutos e abstratos. Precisamos relacioná-los à vida e às necessidades humanas. Frederick Edward: mas o quanto ao imperativo darwiniano de sobreviver e reproduzir-se? No que concerne ao comportamento cotidiano, não existia esse imperativo. Há quem fica assistindo a um filme pornográfico quando poderia estar procurando um parceiro. Quem abre mão da comida para comprar heroína? Quem posterga a gestação dos filhos para fazer carreira na empresa? Quem come tanto que acaba indo mais cedo para o túmulo? O vício humano é a prova de que a adaptação biológica, na acepção religiosa do termo, é coisa do passado. Nossa mente é adaptada para que os pequenos bandos coletores de alimentos, dos quais nossa família passou 99% de sua existência, e não para desordenadas contingências por nós criados desde as revoluções agrícola e industrial. Antes da fotografia, era adaptativo receber imagens visuais de membros atraentes do sexo oposto, pois essas imagens originavam-se apenas da luz refletindo-se de corpos férteis. Antes dos narcóticos em seringa, eles eram sintetizados no cérebro como
analgésicos naturais. Antes de haver filmes de cinema, era adaptativo observar as lutas emocionais das pessoas, pois as únicas lutas que você podia testemunhar eram entre pessoas que você precisava psicanalizar todo dia. Antes de haver a contracepção, os filhos eram inadiáveis. E status e riqueza podiam ser convertidos em filhos mais numerosos e mais saudáveis. Antes de haver açucareiro, saleiro e manteigueira em cada mesa, e quando as épocas de vacas magras jamais estavam longe, nunca era demais ingerir todo o açúcar, sal e alimentos gordurosos que se pudesse obter. As pessoas não adivinham o que é adaptativo para elas ou para seus genes. Estes dão a elas pensamentos e sentimentos que foram adaptativos no meio em que os genes foram selecionados. Steve Pinker, em algum remoto rincão do universo, cintilante que se derrama em um sem número de sistemas solares, havia uma vez um astro onde animais inteligentes inventaram o conhecimento. Foi o minuto mais soberbo e mais mentiroso da história universal. Mas também foi somente um minuto. Passado poucos fôlegos da natureza, congelou-se o astro e os animais inteligentes tiveram de morrer. Assim poderia alguém inventar uma fábula e nem por isso teria ilustrado suficientemente quão lamentável, quão fantasmagórico e fugaz, quão sem finalidade e gratuito fica o intelecto humano dentro da natureza. Houve eternidades em que ele não estava. Quando de novo ele tiver passado, nada terá acontecido, pois não há para aquele intelecto nenhuma missão mais vasta que conduzisse além da vida humana. Ao contrário, ele é humano e somente seu possuidor e genitor o tema tão pateticamente como se os gansos do mundo girassem nele. Mas se pudéssemos entender-nos com a mosca, perceberíamos então que também ela boia no ar com esse patos, e sendo em si o centro voante deste mundo. Não há nada tão desprezível e mesquinho na natureza que, com um pequeno sopro daquelas forças de conhecimento, não transbordasse logo um odre. E como todo transportador de carga quer ter seu admirador, mesmo o mais orgulhoso dos homens, o filósofo pensa ver por todos os lados. Os olhos do universo, telescopicamente, em mira sobre o seu agir e o seu pensar. Esse tal de Frederico Nietzsche era mesmo um capiroto, como disse um personagem da minissérie Sedição de Juazeiro. Para ele, a velha noção antropomórfica de que todo o universo se centraliza no homem, de que a existência humana é a extrema expressão do processo cósmico, parece galopar alegremente para o balaio das ilusões perdidas. O fato é que a vida do homem, quanto mais estudada à luz biológica geral, parece cada vez mais vazia de significado. O que no passado deu a impressão de ser a principal preocupação e obra-prima dos deuses, a espécie humana começa agora a apresentar o aspecto de um subproduto adicional das maquinações vastas, inescrutável e provavelmente sem sentido desses mesmos deuses.
Eu, porém, acho exatamente o contrário do que pensa Friedrich Nietzsche. Para mim, o homem é a mais divina das criaturas. Ele foi capaz de criar um Deus à sua imagem e semelhança. Com o poder da palavra, o homem é capaz de transformar ele próprio e o mundo. Eu sou Jonas Luiz da Silva, de Capuí. Para H.L. Mackenzie, se um Deus bondoso e infinitamente poderoso governa este mundo, como podemos justificar os ciclones, os terremotos, a pestilência e a fome? Como podemos justificar o câncer, os micróbios, a difteria e milhares de outras doenças que atacam durante a infância? Como podemos justificar as bestas selvagens que devoram os seres humanos e as serpentes cujas mordidas são letais? Como podemos justificar um mundo onde a vida alimenta-se da vida? Será que os bicos, garras, dentes e presas foram inventados e produzidos pela infinita misericórdia? A bondade infinita deu asas às águias para suas presas fugazes poderem ser arrebatadas. A bondade infinita criou os animais de rapina com a intenção de que eles devorassem os fracos e os desamparados. A bondade infinita criou as inumeráveis criaturas inúteis que se reproduzem dentro de outros seres e se alimenta de sua carne. A sabedoria infinita produziu intencionalmente os seres microscópicos que se alimentam do nervo óptico. Pense na ideia de cegar um homem para satisfazer o apetite de um micróbio. Pense na vida alimentando-se da própria vida. Pense nas vítimas. Pense no Niágara de sangue derramando-se no princípio da crueldade. Eu sou Jonas Luiz da Silva, de Capuí. Roberto G. Ingersoll disse que a compreensão humana não é um exame desinteressado, mas recebe infusões da vontade e dos afetos. Disso se originam ciências que podem ser chamadas ciências conforme a nossa vontade. Pois o homem acredita mais facilmente no que gostaria que fosse verdade. Assim ele rejeita coisas difíceis pela impaciência de pesquisar, coisas sensatas porque diminui a esperança, as coisas mais profundas da natureza por superstição, à luz da experiência por arrogância e orgulho, coisas que não são comumente aceitas por deferência à opinião do vulgo. Em suma, inúmeras são as maneiras e às vezes imperceptíveis pelas quais os afetos colocarem e contaminarem o entendimento. Eu sou Jonas Luiz da Silva, de Capuí. Francis Bacon e a humanidade só saiu da barbárie mental primitiva quando se evoluiu do caos das suas velhas lendas e não temos mais o poder dos taumaturgos, dos oráculos e dos feiticeiros. Os ocultistas de todos os séculos não descobriram nenhuma verdade ignorada, ao passo que os métodos científicos fizeram surgir do nada um mundo de maravilhas. Abandonemos as imaginações mórbidas, essa legião de larvas, de espíritos, de fantasmas e de filhos da noite, e que no futuro uma luz
suficiente os dissipe para sempre. Eu sou Jonas Luiz da Silva, de Capuí. Na visão de Gustave Le Bon, muitos indivíduos ortodoxos dão a entender que o papel dos céticos de refutar os dogmas apresentados. Em vez, os dogmáticos ferem por terem prová-los. Essa ideia, obviamente, é um erro. De minha parte, poderia sugerir que entre a Terra e Marte há um bule de chá chinês girando em torno do Sol, em uma órbita elíptica, e ninguém seria capaz de refutar a minha asserção, tendo em vista que teria o cuidado de acrescentar que o bule é pequeno demais para ser observado, mesmo pelos nossos telescópios mais poderosos. Mas se afirmasse que, devido à minha asserção, não pode ser refutada, seria uma presunção intolerável da razão humana duvidar dela. Com razão, pensariam que estou falando de uma tolice. Entretanto, se a existência de um bule fosse afirmado em livros antigos, ensinado como a verdade sagrada todo domingo, e instalada na mente das crianças nas escolas, a hesitação de crer em sua existência seria um sinal de excentricidade. Eu sou Jonas Luiz da Silva, de Capuí. Bertrand Russell. A religião é um sistema de doutrina e promessas que, por um lado, lhe explica os enigmas deste mundo com perfeição invejável, que, por outro lado, lhe garante que uma providência cuidadosa voltará por sua vida e o compensará numa existência futura de qualquer frustração que tenha experimentado aqui. O homem comum só pode imaginar essa providência sobre a figura de um pai ilimitadamente engrandecido. Apesar de ser um desse tipo, pode compreender as necessidades dos filhos dos homens, entender-se com suas preces e aplacar-se com os sinais do seu remorso. Tudo é tão pateticamente infantil, tão estranho à realidade, que para qualquer pessoa que manifeste uma atitude amistosa em relação à humanidade, é penoso pensar que a grande maioria dos mortais nunca será capaz de superar essa visão da vida. Mais humilhante ainda é descobrir como é vasto o número de pessoas de hoje que não pode deixar de perceber que essa religião é insustentável. E, não obstante isso, tentam defendê-la item por item, numa série de lamentáveis atos retrógrados. Eu sou Jonas Luiz da Silva, de Capuí. Sigmund Freud. As pessoas dirão que, se os consolos da religião elas seriam intoleravelmente infelizes. Tanto quanto este argumento é verdadeiro, também é covarde. Ninguém, senão um covarde, escolheria conscientemente viver no paraíso dos tolos. Quando o homem suspeita da infidelidade de sua esposa, não lhe dizem que é melhor fechar os olhos à evidência. Não consigo ver a razão pela qual ignorar as evidências deveria ser desprezível em um caso e admirável no outro. Em relação à amarga compreensão do sonho, Bertrand Russell acreditava que, nas épocas de cultura tosca e primordial, o homem acreditava no sonho, conhecer um segundo mundo real. Eis a origem de toda a metafísica. Sem o sonho, não teríamos achado motivo para uma divisão do mundo. Também a compreensão em corpo
e alma se relaciona a antiquíssimas concepções do sonho. Igualmente, a suposição de um simulacro corporal da alma, portanto, a origem de todas as crenças nos espíritos e também, provavelmente, da crença nos deuses. Os mortos continuam vivendo porque aparecem em sonho aos vivos. Assim se relacionava outrora, durante muitos milênios. Eu sou Jonas Luiz da Silva, vírgula de Capuí. Friedrich Nietzsche. Só confie numa testemunha quando ela fala de questões em que não se acham envolvido nem o seu interesse próprio, nem as suas paixões, nem os seus preconceitos, nem o amor pelo maravilhoso. No caso de haver esse envolvimento, requer evidência corroborativa em proporções exatas à violação da probabilidade evocada pelo seu testemunho. Thomas Howlex. Foste vós que primeiramente afirmaste a existência de Deus? Deveis, pois, ser os primeiros a pôr de parte vossas afirmações. Sonharia eu, alguma vez, com negar a existência de Deus se vós nos tivesse começado a afirmá-la? E se quando eu era criança não me tivesse imposto a necessidade de acreditar nele? Se quando adulto não tivesse ouvido afirmações nesse sentido? E se quando homem os meus olhos não tivessem constantemente contemplado os templos elevados a esse Deus? Foram as nossas afirmações que provocaram as minhas negações. Cessei de afirmar que eu cessaria de negar. Eu sou Jonas Luiz da Silva, vírgula de Capuí. Sebastião foi. Eu li a Bíblia de capa a capa. Chamo aquele livro de A Palavra de Deus. É um insulto a Deus. Chamo aquele livro de um guia moral. É uma afronta à decência e dignidade dos povos. Chamá-lo de guia para a vida é fazer uma piada de nossa existência. É pretender que ela seja a verdade absoluta, é ridicularizar e subestimar o intelecto humano. Aí vem aquele senhor desconhecido que sabe tudo. No cristianismo, nem a moral nem a religião tem qualquer ponto de contato com a realidade. São oferecidas causas puramente imaginárias. Deus, alma, eu, espírito, livre-arbítrio, ou mesmo o não livre. E efeitos puramente imaginários: pecado, salvação, graça, punição, remissão dos pecados. Intercurso entre seres imaginários, Deus, espírito, almas, uma história natural imaginária, antropocêntrica, uma negação total do conceito de causas naturais, uma psicologia imaginária, mal entendidos sobre si, interpretações equivocadas de sentimentos gerais agradáveis ou desagradáveis, por exemplo, os estados do nervos simpáticos, com a ajuda da linguagem simbólica da indiciocrasia moral religiosa, arrependimento, peso na consciência, tentação do demônio, a presença de Deus, uma teologia imaginária, o reino de Deus, o juízo final, a vida eterna. Esse mundo puramente fictício, com muita desvantagem,
se distingue do mundo dos sonhos. O último, ao menos, reflete a realidade, enquanto aquele falsifica, desvaloriza e nega a realidade. Após o conceito de natureza ter sido usado como oposto ao conceito de Deus, a palavra natural forçosamente tomou o significado de abominável. Todos esses mundos fictícios têm sua origem no ódio contra o natural, a realidade. É evidência de um profundo mal-estar com a efetividade. Isso explica tudo. Quem tem motivo para fugir da realidade? Quem sofre com ela? Mas sofre com a realidade significa uma existência malograda. A preponderância do sofrimento sobre o prazer e a causa dessa moral e religião fictícia, mas tal preponderância, no entanto, também fornece a fórmula para decadência. Eu sou Jonas Luiz da Silva, vírgula de Capuí. Friedrich Nietzsche. Estamos convencidos de que o pior mal, tanto para a humanidade quanto para a verdade e o progresso, é a Igreja. Poderia ser de outra forma, pois não cabe à Igreja a tarefa de perverter as gerações mais novas e especialmente as mulheres. Não é ela que, através de seus dogmas, suas mentiras, sua estupidez e sua ignomia, tenta destruir o pensamento lógico e a ciência? Não é ela que ameaça a dignidade do homem, pervertendo suas ideias sobre o que é bom e o que é justo? Não é ela que transforma os vícios em cadáveres, despreza a liberdade e prega a eterna escravidão das massas em benefício dos tiranos e dos exploradores? Não é essa mesma igreja implacável que procura perpetuar o reino das sombras, da ignorância, da pobreza e do crime? Se não quisermos que o progresso seja, em nosso século, um sonho mentiroso, devemos acabar com a igreja. Eu sou Jonas Luiz da Silva, vírgula de Capuí. Nem sempre eu concordo com a opinião dos outros. Mikhail Bakunin. A humanização da natureza deriva da necessidade de pôr fim à perplexidade e ao desamparo do homem frente às suas forças temíveis, de entrar em relação com elas e, finalmente, de influenciá-las. O homem primitivo não tem escolha, não dispõe de outra maneira de pensar. É-lhe natural ao inato, por assim dizer, projetar exteriormente sua existência para o mundo e encarar todo o acontecimento que observa como manifestação de seres que, no fundo, são semelhantes a ele. Por isso, Sigmund Freud disse que tudo que a humanidade sofreu com as guerras, com a pobreza, com a pestilência, com a fome, com o fogo e com o dilúvio, todo o pavor e toda a dor de todas as doenças e de todas as mortes, tudo isso se reduz a nada, quando posto a lado com as agonias que se destinam às almas perdidas. Este é o consolo da religião cristã. Esta é a justiça de Deus, a misericórdia de Cristo. Este dogma aterrorizante está, esta mentira infinita, foi isso que me tornou um implacável inimigo do cristianismo. A verdade é que a crença na danação eterna tem sido o verdadeiro perseguidor. Fundou a Inquisição, forjou as correntes e construiu instrumentos de tortura. Obscureceu a vida de muitos milhões.
tornou o berço tão terrível quanto o caixão. Escravizou nações e derramou o sangue de incontáveis milhares de pessoas. Sacrificou os melhores, os mais sábios, os mais bravos. Subverteu a noção de justiça. Derriscou a compaixão dos corações. Transformou homens em demônios e baniu a razão dos cérebros. Como uma serpente peçonhenta, rasteja, sussurra e se insinua em toda a crença ortodoxa. Transforma o homem numa eterna vítima e Deus num eterno demônio. É um horror infinito. Cada igreja em que se ensina esta ideia é uma maldição pública. Todo pregador que a difunde é um inimigo da humanidade. Em vão se procuraria uma selvageria mais ignóbil que este dogma cristão. Representa a maldade, o ódio e a vingança sem fim. Nada poderia tornar o inferno pior, exceto a presença de seu Criador, Deus. Enquanto estiver vivo, enquanto estiver respirando, negarei esta mentira infinita com toda a minha força e odiarei com cada gota de meu sangue. Eu sou Jonas Luiz da Silva, Vila de Capuí. Roberto G. Ingersoll. Contra o panteísmo, sustento principalmente que ele não diz nada. Chamar Deus ao mundo não significa explicá-lo, mas apenas enriquecer a linguagem com um sinônimo supérfluo da palavra mundo. Se diz o mundo é Deus, ou o mundo é o mundo, está no mesmo. Quando partimos de Deus, como se ele fosse o dado a ser explicado, dizendo, portanto, Deus é o mundo, então, numa certa medida, existe uma explicação ao se reconduzir ignotum anodius. Mas trata-se somente de uma explicação de vocabulário. Porém, quando se parte do efetivamente dado, portanto, o mundo, e se afirma o mundo é Deus, então se torna claro que com isto não se diz nada. Ou, ao menos, que se explica ignotum per ignotio, o desconhecido pelo mais desconhecido. E eu sou o Jonas Luiz da Silva, Vila de Capuí. Arthur Schopenhauer. A ideia de que Deus é um gigante barbudo, de pele branca, sentado no céu é ridícula. Mas se com esse conceito você se referir a um conjunto de leis físicas que rege o universo, então claramente existe um Deus. Só que ele é emocionalmente frustrante. Afinal, não faz muito sentido rezar e para a lei da gravidade. E Carl Sagan, considerando quão ingênuo é dizer o homem deverá ser de tal ou de tal modo. A realidade nos mostra uma encantadora riqueza de tipos, uma abundante profusão de jogos e mudanças de forma. E um miserável servil de um moralista comenta: não, o homem deveria ser diferente. Esse beato pedante até sabe como o homem deveria ser. Ele pinta seu retrato na parede e diz: esse homem, eis o homem. Eu sou Jonas Luiz da Silva, Vila de Capuí. Frederico Nietzsche. Não houve conversão no leito de morte, disse Druyan. Nenhum apelo a Deus, nenhuma esperança sobre uma vida após morte. Nenhuma proteção que ele e eu, que fomos inseparáveis por 20 anos, não estavam dizendo adeus para sempre.
Ele não queria acreditar. Ele perguntou: Cal, nunca quis acreditar. Ele respondeu ferozmente: ele quis saber. Anne Druyan, esposa de Carl Sagan, somente uma coisa é necessária: que todo homem, por possuir uma alma imortal, tenha tanto valor quanto qualquer outro homem, que na totalidade dos seres a salvação de todo indivíduo que possa reivindicar uma importância eterna, que beatos, insignificantes e desequilibrados possam imaginar que as leis da natureza são constantemente transgredidas em seu favor. Não há como expressar desprezo suficiente por tamanha intensificação de toda espécie de egoísmo ad infinitum, até a insolência. E, contudo, o cristianismo deve o seu triunfo precisamente a essa deplorável bajulação de vaidade pessoal. Foi assim que seduziu ao seu lado todos os malogrados, os insatisfeitos, os vencidos, todo o refúgio e vômito da humanidade. A salvação da alma, em outras palavras, o mundo gira ao meu redor. E eu sou o Jonas Luiz da Silva, vírgula de Capuí. Frederico Nietzsche. Os que não padecem desta neurose religiosidade talvez não precisem de intoxicante para amortizá-lo. Encontrar-se-ão, é verdade, numa situação difícil. Terão de admitir para si mesmo todos a extensão do seu desamparo e insignificância na maquinaria do universo. Não podem mais ser o centro da criação. O objetivo eterno, cuidado de uma providência beneficente, estarão na mesma posição de uma criança que abandonou a casa paterna, onde se achava tão bem instalada e tão confortável. Mas não há dúvida de que o infantilismo está destinado a ser superado. Os homens não podem permanecer crianças para sempre. Tem de, por fim, sair para a vida hostil. Eu sou Jonas Luiz da Silva, vírgula de Capuí. Segundo Freud, onde fica o cemitério dos deuses mortos? Algum enlutado ainda regará as flores de seu túmulo? Houve uma época em que Júpiter era o rei dos deuses, e qualquer homem que duvidasse do seu poder era isso, fato, um bárbaro ou um quadrúpede. Haverá hoje um único homem no mundo que adore Júpiter? E que fim levou Rui de Zalapoti? Em um só ano, isto foi só apenas cerca de 500 anos. 50.000 rapazes e moças foram mortos em sacrifício a ele. Hoje, se alguém se lembrar dele, só pode ser um selvagem errante perdido nos cafundós da floresta mexicana. Falando de Huitzilopochtli, logo vem à memória seus irmãos Tecnapoloca, Tecnapipoca. Eram quase tão poderosos, devoravam 25.000 virgens por ano. Leva-me ao seu túmulo, prometo chorar e depositar uma cenoura de perles. Mas quem sabe onde fica? Ariorod, Nuanda, Anglã, Morigu, Tag, Canu, Godinhu, Odin, Dagna, Ogma, Mazá, Deia, Marte, Luno, Lucena, Diana de Efésio, Saturno, Robiguim, Furina, Plutão, Cronos, Vesta, Enruga, Belus, Morodok, Ubilu, todos. Assu, Apu, Bel, Elaí,
Maini, Minhazu, Zaracu, Carradu, Zagário, Era. Peça ao seu vigário que ele me empreste um bom livro sobre religiões comparadas. Você encontrará todos eles devidamente listados. Todos foram deuses da mais alta dignidade, deuses de povos civilizados, adorados e venerados por milhões. Todos eram onipotentes, oniscientes e imortais. E todos estão mortos. Eu sou Jonas Luiz da Silva, de Capuí. A Gali Maquem, para ter certeza que minha blasfêmia está minuciosamente clara, por meio desta declaro minha opinião de que a noção de um Deus é uma superstição básica, que não há evidência para a existência de nenhum Deus ou deuses, que diabos, demônios, anjos e santos são mitos, que não há vida após a morte, paraíso nem inferno, que o Papa é um dinossauro medieval perigoso e intolerante, e que o Espírito Santo é um personagem de história em quadrinho digno de risadas e escárnio. Acuso o Deus cristão de assassinato ao permitir o Holocausto, sem mencionar a limpeza étnica presentemente sendo feita pelos cristãos no mundo. Condeno e vilipendiando essa divindade mítica por encorajar o preconceito racial e comandar a degradação da mulher. E eu sou o Jonas Luiz da Silva, de Capuí. James Randi porque haverá alguém de envergonhar-se de seu corpo quando este é perfeitamente sadio e capaz de desempenhar as suas funções? Não seria verdade, porventura, que uns poucos neuróticos tiveram primeiro concebido a doutrina do pecado original para se justificar as próprias neuroses e todas as gerações subsequentes de homens normais que tivessem seguido pensadores anormais como estúpidos carneiros? Não era a nossa moralidade uma fraude? Não era a felicidade o desígnio da vida? A religião, longe de ser uma aceitação, é uma negação da vida. E eu sou o Jonas Luiz da Silva, de Capuí. Friedrich Nietzsche. No sistema tecnológico bem projetado, os componentes são caixas pretas que realizam suas funções como se o fizesse por arte mágica. Isto não é menos verdadeiro em relação à mente. Parece-nos que a faculdade de refletir sobre o mundo não tem igual em outras faculdades para as quais está dotada. Isso nos faz vítima de uma ilusão, que a nossa própria psicologia provém de alguma força divina, uma essência misteriosa ou um princípio todo-poderoso. Eu sou Jonas Luiz da Silva, de Capuí. Steve Pink. Cristão comum, se o cristianismo tivesse razão em suas teses acerca de um Deus vingador, da pecaminosidade universal, da predestinação e do perigo de uma danação eterna, seria um indício de imbecilidade e falta de caráter não se tornar padre, apóstolo ou eremita e trabalhar com temor e tremor unicamente pela própria salvação, pois seria absurdo perder assim o benefício eterno em troca da comunidade temporal. Suponho que se creiam realmente nessas coisas. E cristãos comuns é uma figura deplorável, um ser que não sabe contar até 3 e que, justamente por sua incapacidade mental,
não mereceria ser punido tão duramente quanto promete o cristianismo. Eu sou Jonas Luiz da Silva, de Capuí. Frederico Nietzsche. Se Papai Noel existe e acreditamos nele, no Natal ele entrará pela nossa chaminé para colocar presentes debaixo da árvore. Se Papai Noel existe e não acreditamos nele, ficamos sem presentes. Se Papai Noel não existe e acreditamos nele, nada perderemos. Se Papai Noel não existe e não acreditamos nele, nada ganharemos. Portanto, a opção mais vantajosa é acreditarmos no Papai Noel. Eu sou Jonas Luiz da Silva, de Capuí. André Cassian. Crédulo. A fé pode ser definida, em resumo, como uma crença ilógica na ocorrência do improvável. Ela contém um sabor platônico, extrapola o processo intelectual normal e atravessa o viscoso domínio da metafísica transcendental. O homem de fé é aquele que simplesmente perdeu ou nunca teve a capacidade para um pensamento claro e realista. Ele, seja uma mula, é na realidade um doente. Pior ainda, é incurável, porque o desapontamento, sendo essencial, um fenômeno objetivo, não consegue afetar a sua enfermidade subjetiva. Se sua fé se apontará da violência de uma infecção crônica, o que ele diz, em suma, é: vamos confiar em Deus, aquele que sempre nos tapeou no passado. Aqui, meus amigos e minhas amigas, termina a terceira parte desta série Opinião dos Outros. Se você não assistiu essa série de vídeos, procure aqui, sempre com o mesmo título, A Opinião dos Outros, no canal do YouTube. Eu dividi esse último em vários episódios para ter um pouco melhor de compreensão. Para melhor entender esse assunto e qual é a minha opinião pessoal, muitas vezes só precisamos de alguém que enxergue nossa alma, de alguém que seja capaz de sentir o que sussurra o nosso coração. Por isso eu gostaria de lamentar profundissimamente a queda do avião com o time de futebol de Chapecó. E deixo aqui os meus sentimentos de compaixão para todos os brasileiros e brasileiras que perderam alguém nesta tragédia. Eu sou o Jonas Luiz da Silva, de Capuí, e muito obrigado por me acompanhar aqui nestas reflexões sobre a minha hipocressia.